dando continuidade aos nossos estudos aqui, o que a gente teve na vez passada, né, no vídeo passado, a gente tinha um conjunto de dados, onde cada amostra era um país, né, cada exemplar, cada exemplo, né, que nós tínhamos no nosso problema era um país. Nós tínhamos, em cada um desses países possuíam uma característica, né, um feature, que era o PIB per capita, e a gente estava interessado em, a partir desse feature, conseguir inferir, né, conseguir deduzir quanto seria a felicidade da população desse país através da estimativa de um índice de satisfação de vida, né, nesses países, tá certo? Para isso, o que foi que a gente fez? A gente propôs um modelo, né, esse modelo, escolhemos um modelo de uma função linear, ou seja, só tínhamos dois parâmetros, uma constante θ0 e um coeficiente angular θ1, tá certo? Ajustamos esses parâmetros usando o algoritmo de gradiente descendente, né? Ou seja, nós definimos uma função custo que mediu o erro dessa nossa hipótese, e da hipótese linear, e aí fazíamos derivadas em cada um dos nossos parâmetros e fazíamos pequenos ajustes nesses tetas, nesses parâmetros, até que com isso, né, chegássemos ao mínimo da função custo, ou seja, ao menor erro entre o nosso conjunto de dados e a função hipótese, o modelo que nós escolhemos, tá certo? Num problema de várias variáveis, agora o que é que teremos? Né? Nós teremos várias características para cada uma das nossas amostras. Né? Aí aqui a gente vai mudar um pouco o nosso problema. Né? Aqui considere que o nosso conjunto de dados são imóveis. Tá certo? E o que a gente está querendo saber é, dado características desse imóvel, quanto deve ser o preço desse imóvel no mercado. Tá certo? Isso já é um problema de mercado. Né? Por exemplo, se no futuro alguém for trabalhar no banco ou numa empresa que possui um setor de data science, essa é uma abordagem clássica, tradicional, não necessariamente usando a regressão que a gente vai usar, pode ser um algoritmo mais sofisticado, mas dado, né, um conjunto de características, por exemplo, se você fosse para o mercado de ações, dado um conjunto de características de uma dada empresa, né, se ela produz bem, se ela está endividada ou não, qual deve ser o preço, né? Qual deve ser a precificação daquela ação, e aí você pode decidir entrar ou não, comprar ou não aquela ação no mercado de valores. Né? O nome desse processo é um processo de valuation, ou seja, você calcula o valor daquela ação, né? Mas basicamente essa é a tarefa. Né? Você teria várias características da empresa e você vai atrás saber quanto é que é o valor da ação dele. Aqui no nosso caso, a gente tem vários imóveis com várias características e nós queremos saber qual é o preço desse imóvel. Né? No nosso exemplo aqui, quais são as características que a gente está usando? A área construída desse imóvel, o número de quartos desse imóvel, se esse imóvel tem quantos andares, né? Ou seja, pode ser imóvel de um andar ou de 2 andares, e a idade desse imóvel, né? O quão velho é esse imóvel, essa casa tem 35 anos ou tem 40 anos de idade. E aí, dependendo dessas características, a gente pode atribuir, né, um preço para esse imóvel. Né? Aqui nosso preço está em milhares de reais, ou seja, esse primeiro imóvel tem uma área construída de 210 metros quadrados, possui 5 quartos, ele é uma casa ou ele é uma casa ou um apartamento, não importa, né? Mas ele tem apenas um andar, ele tem a idade de 35 anos, ele está avaliado no valor de 460 mil reais. Pronto, tá certo? Ou seja, esses 4 parâmetros, né? Área, número de quartos, número de andares e idade são os nossos features, as características, e o nosso target, né? Ou seja, a variável que a gente está querendo deduzir é o preço, tá bom? Mais uma vez, lembrando nossa ação, M é o nosso número de amostras, N é o número de features, essa é uma variável nova. No problema de regressão univariada, né, de uma variável n era igual a 1, agora a gente tem um problema com mais de um feature, então nosso n vai ser maior do que 1, né, nesse caso aqui que eu estou apresentando dos imóveis, esse n seria igual a 4, né, a gente teria área, número de quartos, número de andares e idade, a gente tem esse x com umzinho em cima em parênteses, né, ou seja, é a entrada, ou seja, o conjunto de features da iésima amostra, tá certo?
E aí, já que a gente agora tem mais de um feature, né, tem uma nova mudança na anotação, um novo incremento, não é bem uma mudança, né, uma adição à anotação, que agora a gente tem esse x com um jzinho aqui embaixo, onde isso significa o quê? É o valor do jésimo feature da iésima amostra, ou seja, sendo esses os meus features, eu posso ter um x11, né, se eu começar a contar de 1, não de 0, como se fosse uma programação em C ou em Python, mas se eu começar a contar de 1, x11 significa o primeiro feature, área da primeira amostra, que é essa amostra cuja área é de 210 metros quadrados. Então x11 é igual a 210, tá certo? Por exemplo, se eu tiver um x31, ou seja, x31, eu estou querendo o feature 1 da terceira amostra, ou seja, eu quero a área, feature 1, da terceira amostra, a área da terceira amostra é 153 metros quadrados. Ok, né? Então o problema de várias variáveis, né? Seguindo o que nós tínhamos no caso de uma dimensão, agora nós temos um problema um problema multidimensional, né? Ou seja, cada uma das dimensões seria a dimensão associada a um feature, a uma característica. E como ainda estamos na situação de uma regressão linear, isso implica o quê? Implica que nós vamos considerar que o comportamento do preço, né, dos nossos imóveis é linear com cada um desses features, tá certo? Ou seja, quanto maior a casa, mais cara, quanto maior o número de quartos, mais cara essa casa é, quanto maior quanto maior o número de andares, mais caro essa casa também vai ser, tudo de forma linear. E no termo de idade, a gente pode considerar, por exemplo, que quanto mais velha a casa é, mais você tem uma penalidade, então a casa se tornaria mais barata, mas também de forma linear. Tá certo? Então, dessa forma, a gente vai ter uma função hipótese, da forma como eu estou apresentando aqui na imagem, né, na equação 3, ou seja, a gente continua tendo o θ0 como uma constante, mas agora eu vou ter um θ1 vezes um x1, ou seja, então o parâmetro θ1 multiplicado pela feature x1, θ2 vezes o x2, θ3 vezes o x3, até um θn vezes xn, ou seja, um parâmetro θn multiplicado pela enésima feature, tá certo? Assumindo uma notação geral, né, ou seja, assumindo como termos de notação que existe uma feature, né, de um constante que seria um x0 igual a 1, então você pode escrever toda essa nossa função hipótese como sendo um h, né, de θ0 vezes x0 mais θ1 vezes x1 mais θ2 vezes x2 mais θ3 vezes x3 até a enésima feature θn vezes xn, tá ok? E aqui, né, para deixar claro nossa anotação, eu estou usando o x maiúsculo, né, vai ser igual a esse vetor de features, tá ok? E o θ maiúsculo é o vetor de parâmetros, assim eu posso escrever a minha hipótese, a função hipótese, como sendo uma função do vetor de parâmetros, do vetor de features, igual a θ vezes x. Detalhe para anotação, se você notar, esse meu θ está transposto, né? Ou seja, para poder obter um número, eu estou fazendo um produto de duas matrizes, onde eu vou ter o θ transposto vezes o x não transposto, e aí você faz a regrinha de produto de matrizes, linha vezes coluna, você vai obter só um número escalar, que no nosso caso seria o preço, e aí a nossa hipótese é uma função linear para esse preço. Tá certo? Assim, então, do mesmo jeito que eu tinha definido uma função custo para a nossa hipótese, no caso linear, de uma variável, eu vou definir a função custo para a nossa hipótese, no caso de várias variáveis. Lá, nossa função custo era a função apenas do vetor θ, né, do conjunto de parâmetros θ a ser ajustado. Isso não muda aqui. Mudança na notação será o quê? Eu não tenho mais aquele conjuntinho, ou seja, chaves com θ dentro. Eu agora vou usar esse θ maiúsculo sempre que eu estiver falando do conjunto completo de parâmetros θ, tá certo? E se é uma função linear, não tem por que não usar ainda a nossa distância quadrática, então a definição da função custo ela permanece a mesma que eu tinha antes, né? A distância quadrática média, perdão, tá ok? E sem problema nenhum o algoritmo do gradiente descendente se torna inalterado. A única diferença é que na etapa 3, onde você repete a atualização dos parâmetros θ até atingir uma convergência, você não vai fazer isso apenas para o θ0 e para o θ1, você vai fazer isso, né, para os n
valores de θ associados a cada uma das n características mais o θ0, né? Lembrando que se o seu conjunto de amostras possui n características, então o número de parâmetros a serem ajustados pelo algoritmo de gradiente descendente será igual a n mais 1. Né? Lembrando que você vai ter o θ1, 2, 3 até o θn e o θ0. Tá certo? Pronto. Agora vamos lembrar pro caso que eu estava falando no começo do vídeo, o caso das casas, né? Quando a gente estava falando lá dos imóveis, quando a gente estava falando lá dos imóveis, nossas características elas eram distribuídas em características com valores que eram bem discrepantes. Por exemplo, se nós pensarmos em termos de área, nossas áreas eram da ordem de centenas de metros quadrados. Né? Se pensarmos em número de andares, normalmente era 1 ou 2, ou seja, ele já estava ali na faixa da unidade. Algumas das nossas características eram medidas em centenas, em algarismos que estavam na ordem de centenas, né, na ordem de 10 a 2, enquanto algumas outras características eram medidas na ordem de 10 a 1, por exemplo, de 10 a 1, né, ou seja, por exemplo, a idade dos imóveis de 10, 15, 30 anos, e outros até medidos na ordem de 10 a 0, que era o caso do número de andares de cada um deles. No próximo vídeo, então, a gente vai discutir o método de feature scaling, ou seja, a gente vai reescalonar esses features para poder tentar evitar qualquer problema que essa discrepância, né, essa diferença muito grande nas ordens de grandeza dos features pode causar, tá certo? Até lá.